Nesse vídeo aqui, eu decidi fazer olhos na dinâmica de signos. E eu comecei com o signo de Áries. Você deve se perguntar, beleza, como que você pegou a característica, tipo, a cor do signo? Eu pesquisei na internet, coloquei cor de cada signo e apareceu uma tabela para mim. E o signo de Áries, a cor que apareceu para mim foi a cor salmão. E aí eu vou pegar todas as cores dentro dessa paletinha aqui, ó, que vocês estão vendo, de salmão no Ibis Paint, e vou fazer o olho. Basicamente é isso. E eu vou tentar fazer o mais diferente possível. Eu não vou fazer muito na dinâmica normalmente que eu faço de olho de emojis. E vocês vão ver essa construção aqui junto comigo. Vamos construir junto, galera! E aí eu comecei com uma base salmão com contorno preto. Eu adoro isso, eu adoro o efeito que fica. Então, é obviamente que eu tinha que fazer. Então, uma vez que eu tenho já o redor escuro, a base salmão, a gente volta para essa base salmão, vai lá na paleta de cor e agora eu vou começar a acrescentar cores a mais. Eu peguei esse tom base mais escuro para fazer a parte de cima do olho. E essa camada aqui, ela tá no meio, entre a base salmão e o contorno escuro. Por isso que ele não passou por cima, ele fica por baixo, tá? Ele tá ali no meio. Depois que eu fiz isso, eu esfumei esse meio termo pra gente conseguir ter uma mesclagem maior de cores, que eu gosto muito, me agrada demais. E depois disso, eu ainda achei que tinha espaço para um tom mais escuro. E realmente tinha, né, galera? Então, eu vim com esse tom mais escuro e fui esfumando. Ele deu um degradê, ele deu uma distinção de cores que, ai, para mim foi muito satisfatório. Eu acho que eu comecei esse desafio com o pé direito, porque ficou muito bom. Eu gostei muito do efeito que ficou. Depois que eu fiz isso, eu venho com um tom mais claro ali dentro da paleta do salmão. E aí eu vou jogar esse tom aqui para baixo, numa camada diferente. E aí eu vou pintar. Na minha cabeça, o que eu tinha aqui de ideia inicial era a parte de um olho de vidro, sabe? Um efeito de olho de vidro. Eu acho muito sustentável. Aí uma ideia muito boa. E eu acho que eu consegui. Não tava brilhoso o suficiente, então eu venho com branco e faço ali uma base mais clarinha ainda. Eu achei que não tava bom o suficiente, eu venho com uma segunda, porque eu queria esse ponto de luz embaixo mais claro do que o restante. Então, eu fui fazendo várias camadas aí de branco até eu conseguir essa predominância maior. E depois eu ainda vim com um tom mais escuro para dar mais ainda esse contraste entre a parte mais escura do olho até a parte mais clara do olho. E esfumei também. Tirei o zoom para ver se estava ficando e eu acho que ficou com efeito de vidro, de um olho de vidro. Eu realmente acho que eu consegui esse efeito. E depois que eu consegui esse efeito, eu fui colocando os detalhes comuns que normalmente a gente vê dentro de um olho. Então, eu fui lá, peguei, fiz a parte da bolotinha do olho. E quando eu fiz, eu sei lá, eu queria que viesse de cima o escuro, sabe? Ou quisesse fazer uma coisa diferente. Então, eu fui testando, fracassei miseravelmente. E aí eu peguei ali a parte da régua mais circular para tentar centralizar mais essa parte do olho. E aí eu fui pintando. Parece que vai dar tudo errado, eu sei, mas no final das contas sempre dá certo. A maioria dos desenhos, coisas que eu faço, até a coisa ficar no fim, feliz para sempre, você olha e fala, vai dar merda, mas vai dar bom. Obviamente, a bolotinha do olho tava torta, não dava pra fazer do jeito que eu queria, então eu tive que centralizar isso. Então eu fui lá, centralizei com a régua tudo certinho. Depois disso, eu achei que faltava mais coisas, então eu vim inicialmente com um tom de cinza para fazer essa sombra na parte de cima do olho. E aí eu percebi quando eu pintei ele todo de cinza, gente, ó, eu pintei ele aqui todo bonitinho de cinza. E aí eu vim para diminuir a opacidade, né, para ficar com uma opacidade mais baixa. Já vi isso em vários tutoriais, achei que isso ia dar muito bom. Só que ele ficou assim, quando eu diminui a opacidade do cinza, eu não gostei de como ficou. É muito louco, porque agora que eu tô assistindo aqui com vocês, reagindo, né, no caso eu fazendo o olho de Áries,
Eu acho que não ficou ruim, ficou bom. Só que pra mim que tava fazendo não ficou legal. Então eu tive uma ideia melhor, porque eu precisava de um tom mais frio, eu não sei porque o cinza pra mim ficou esbranquiçado. Então eu vim com preto, fui preenchendo toda essa parte aí que vocês estão vendo, estando aqui preenchendo. E aí eu fui fazendo esses detalhinhos, né, tomando cuidado para não borrar, diminuir o pincel para essa parte, né, nesse funil maior que vocês estão vendo. E aí eu realmente acho que ficou com um efeito melhor. Reagindo aqui com vocês, eu não vi grandes diferenças, eu confesso, entre o preto e o cinza. Mas se a garota disse que tava esquisita a cor, tava esquisita a cor. A gente não vai discutir com relação a isso. Depois que eu fiz isso, eu mudo de pincel e eu peguei aquele meu pincel de olho, sabe, que eu tenho, que vem junto com o curso de Bispente, que o link tá aqui na descrição do vídeo. E eu queria um efeito a mais, sabe? Eu não queria uma bolotinha toda certinha, não era a minha intenção inicial. Então eu fui fazendo esse contorno aqui ao redor, eu poderia até ter pego a parte de régua, mas eu queria arriscar. E aí foi eu arriscar. Comecei a fazer várias camadas com um pincel bem fininho. O pincel aqui, ele tá em 12,7. Então, para esse pincel que eu fiz de olho, realmente é um pincel muito pequenininho. E aí eu fui fazendo todo o redor para tirar aquele circular bem certinho e deixar esse efeito mais puxado, sabe? Fui tirando o zoom sempre para ver como que tá ficando. Depois que eu fiz isso, eu não me contentei em apenas fazer um olho de Ares. Então, eu vou fazer uma decoração ao redor do olho de Ares. E aí, a base da cor, obviamente, vai ser salmão, né? Porque é a cor base aqui. Então, eu comecei a fazer, só que eu peguei o pincel ali de olho, não deu muito certo. Depois, eu troquei de pincel e comecei a fazer alguns detalhes. Nessa parte aqui, eu estava construindo a ideia do que eu ia fazer ao redor do olho aqui de Ares. E aí, eu decidi fazer uns ramos, como se fosse de ramo de flor, só que salmão. Eu acho que ficaria bem legal. Eu fiz de uma forma bem aleatória. Nessa parte aqui de baixo eu fui fazendo menor, né, para ficar uma coisa mais detalhada, mais delicada na parte dos cílios inferiores. E eu deixei realmente para fazer aqueles ramos maiores, uma coisa mais grandiosa na parte de cima, né? Eu acho que tem até mais espaço para isso. E aí eu fui construindo, fui trazendo mais assim da parte de dentro do olho para fora, né? Então ele vai pegando toda essa parte da pálpebra. E aí eu fui construindo esse efeito que vocês estão vendo, coloquei na última camada para não ficar em cima de nada, não passar por cima dos cílios nem nada do tipo. Só que ele realmente já estava bem perfeito, eu gostei muito do efeito que ele estava, mas eu decidi pegar o pincel aerógrafo e vim esfumando com um tom de salmão um pouco mais escuro do que o salmão que eu usei. Aqui eu sei que tá marcado, parece que tá mais marcado e não fica tão legal, mas eu vou diminuir bastante essa opacidade com relação à questão do aerógrafo, para ficar bem sutil, uma sombrinha bem clara por baixo de todo esse efeito. Então, parece estar ruim, mas não vai ficar assim não. Eu venho esfumando, o esfumado ele é bem legal, porque ele já dá uma quebrada maior. Eu venho também com a borracha para tirar todo o efeito de aerógrafo que foi para dentro do olho, porque realmente não é a intenção. E aí eu diminuo a opacidade e esse aí foi o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.